Gente, olha, eu não sei o que é mais vergonhoso nesse país. Se é a cara de pau do STF, né, principalmente do Alexandre de Moraes, o descaramento da esquerda, do Lula, porque cada dia que passa fica mais evidente que o jogo é sujo e que não há interesse em seguir regras do Estado do Direito, né? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas notícias que saíram hoje, porque são informações de última hora, inclusive desmascarando de uma vez por todas essa manobra do Alexandre de Moraes no STF, após uma investigação que está sendo apurada pela Polícia Federal. Então vocês vão ver que caiu a máscara do mandatário. Eu vou mostrar, eu vou expor tudo aqui para vocês com a minha opinião, sem a interferência e manipulação da mídia. Então fica comigo até o finalzinho desse vídeo, se inscreve no canal para acompanhar. Compartilha, porque todos têm que saber a verdade, têm que entender os dois lados da moeda, não apenas um, né? E vamos dar aqui todos os detalhes para vocês nesse vídeo hoje. E quem aqui acredita quem é pior? Vocês acham que é a esquerda em si? É o STF em si? É a Polícia Federal que está sendo cobaia? Que vocês pensam em relação a isso que está acontecendo? Comenta aí para mim. Enquanto vocês comentam, gente, um outro ponto que também chamou a atenção, sabe o que foi agora, dessa vez? Foi a mudança de tom do Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro mudou o tom, mudou o discurso em relação às eleições de 2026. E ele realizou algumas revelações que pegaram até os seus maiores aliados de surpresa. E isso pode trazer uma grande reviravolta. Significa que reviravoltas estão surgindo após essas novas revelações do Bolsonaro. E eu vou trazer aqui também para vocês, tá? E falando de Lula, né? Lula mostra o quê? Que está cada vez mais perdido. E ele entra numa situação onde poucos achavam que era possível quebrar um país em 2 anos de governo. Lula entra numa situação que ele supera todas essas expectativas. Superou as expectativas e vamos mostrar para você por que, que o Brasil está ladeira abaixo, com fatos. A gente não fica igual ao Alexandre de Moraes aí, sem os fatos, já falando, né, o que dá na telha, não. A gente traz os fatos para vocês e eu vou mostrar aqui na tela. Então, aproveita aí para deixar o joinha, compartilhar. E o que, que vocês acham? Vocês acham que o Lula, com base em todas essas exposições, ele chega até o final do seu mandato ali como presidente, ou vocês acham que antes ele sofre um impeachment, ou ele pode até pedir para sair, vai alegar problemas de saúde ou qualquer outra coisa, só para não passar o vexame de entregar o Brasil totalmente estragado, né? O que, que vocês acham? Porque isso queima a marca dele, já tá queimando, né? Tem mais 2 anos aí de governo. Vocês acham que ele sai antes ou não, hein? Comentem aí para mim. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui para vocês agora, gente. Olha só, né? A polêmica. Eu vou mostrar para vocês aqui que o STF, a máscara deles está caindo, principalmente do Alexandre de Moraes. Eles não têm mais argumentos. Isso daqui mostra que é apenas arbitrariedade. Novamente, eles trouxeram a suspensão, mais uma vez, do julgamento sobre a censura de redes sociais. Isso já é uma prova, né? Eles querem calar quem pensa diferente, mas nem são fornecidos legalmente esses fatos para poder fazer esse absurdo. E eles estão perdidos, tentando enfiar suas decisões abaixo do povo, mas a máscara está caindo. Olha só o que, que aconteceu aqui na matéria. Vou compartilhar agora para vocês verem que eles não têm mais argumentos, né, para poder para poder regulamentar as redes sociais. E isso é um problema sério. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Porque após suspenderem novamente o julgamento sobre a censura nas redes sociais, ficou evidente, pelo menos na minha opinião, que não tem base legal sólida para embasar tamanha afronta à liberdade de expressão. E querem votar às pressas, mas eles sabem que não há fatos jurídicos suficientes desse abuso de poder, para defender esse abuso de poder. Eu vou mostrar para vocês porque o desespero bate a porta do STF e a cada dia a máscara deles despenca mais e mais e mais. Olha só, compartilhando aqui agora para vocês verem. A STF volta a suspender julgamento sobre regulamentação das redes. O Dias, relator das ações, votou pela inconstitucionalidade do artigo 19. Ele acredita que a responsabilidade das plataformas das redes sociais, né? Esse artigo que não conta a necessidade de ordem judicial específica para remoção de conteúdos, como o artigo 19. O artigo 19 pede que tenha ordem judicial.
Eles querem que a plataforma seja regida, aí o regime de responsabilização, pelo artigo 21, porque não precisa contar com necessidade de ordem judicial para poder remover conteúdos. E aí ele votou. Ele ainda vai justificar o voto, ele ainda não trouxe justificativa. Como o tema tem repercussão geral, o relator também precisará fixar um entendimento. Eles ainda nem fixaram o entendimento, então começaram o julgamento sem nem o relator fixar o entendimento que servirá de base para outros julgamentos semelhantes. Então, percebe aqui, a matéria mostra, né, que eles tiveram que suspender novamente o julgamento. Eles não têm argumentos suficientes, sólidos, para poder debater isso daqui. Mas vão votar e vão fazer de qualquer forma, porque querem calar a voz da oposição, não é mesmo? E olha só, né, para piorar tudo e mostrar para vocês mais uma situação. Aqui agora eu vou mostrar uma outra matéria, né? Porque não para por aí. Não para só nessa questão dele não ter base sólida para embasar tamanha afronta à liberdade de expressão com o julgamento da regulamentação das redes sociais. Agora a gente vai falar da Polícia Federal, que está analisando o celular do homem-bomba do STF, que é o tio França. Mas, curiosamente, o mesmo STF que pede cautela, análise detalhada, né, para esse caso, não hesitou em menos de 12 horas para acusar Bolsonaro de envolvimento em um suposto ataque antidemocrático. Por que dois pesos e duas medidas? A cada dia fica mais claro que o Alexandre de Moraes não parece estar comprometido com a verdade, mas sim com os interesses obscuros, né? O que a gente vai dizer sobre esse homem-bomba? Ainda está sendo investigado, a Polícia Federal está fazendo uma análise muito detalhada para investigar as mensagens, ainda nem se sabe o que motivou de fato e se realmente o STF era ou não o alvo, né? Mas quando se trata de Jair Bolsonaro, o Moraes, mesmo sem provas, como a gente vê aqui, resolve em menos de meio-dia que Bolsonaro pode ser culpado, que pode estar envolvido, já começa a supor sem prova sólida, sem nada. E é um ministro do STF, não pode ter esse tipo de postura. Então, dois pesos, duas medidas, o show da hipocrisia segue firme e forte. Eu vou mostrar aqui para vocês a matéria, para vocês verem. Por isso que eu falo que a máscara está caindo, gente. Ó, Polícia Federal ainda analisa os arquivos recuperados em celular do homem-bomba. Então, o caso não foi ainda concluída a investigação. Os dados foram extraídos há 3 semanas e a Polícia Federal investiga se Francisco Vanderlei teve ajuda no atentado, qual era a motivação. Então, a polícia está aqui, ó, analisando ainda. Né? Eles acharam o celular, a polícia analisa, eles estão analisando mensagens, histórico de pesquisa, fotos antigas, ligações do homem-bomba. Então, o objetivo, segundo investigadores, é saber se Vanderlei teve ajuda no ataque, se ele agiu sozinho, né? Então, assim, eles estão tentando entender ainda. Mas o Alexandre de Moraes trouxe lá essa fala polêmica dizendo que pode ter envolvimento do Bolsonaro. Então, ele já começa a supor coisas totalmente parcial. Aí a gente vê aqui outro caso para mostrar para vocês, já que a gente está falando de Bolsonaro, né? Olha só, a Polícia Federal apreende contrato de 900 mil para a reforma da casa de Bolsonaro em Angra dos Reis. O documento foi encontrado durante busca e apreensão na sede do PL e a defesa do ex-presidente ainda não se manifestou, mas a Polícia Federal, na busca, encontrou um contrato de 900 mil para a reforma da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Angra dos Reis, né? Costa Verde do Rio. O documento foi identificado em uma pasta na mesa do ex-presidente no escritório do PL em Brasília durante uma operação de busca e apreensão na investigação que apura uma tentativa de golpe de Estado em 2022. E olha que absurdo, o material foi juntado ao inquérito em que o ex-presidente foi indiciado por tentar reverter o resultado das eleições. Mas assim, aí eles estão dizendo aqui na matéria, ao analisar o contrato da reforma na casa do Bolsonaro, a polícia destacou em um relatório que chama atenção o fato da reforma estar orçada na vultuosa quantia de 900 mil, ao passo que na declaração de bens de Bolsonaro nas eleições, a residência estava avaliada em 98 mil, em referência à informação prestada ao Tribunal Superior Eleitoral na tentativa de reeleição. O montante da reforma corresponde, portanto, a quase 10 vezes o suposto valor do imóvel, né? Então a Polícia Federal destacou isso. Só que os valores de imóveis declarados ao TSE já costumam estar abaixo dos preços praticados no mercado, porque a lei não exige que seja atualizada ao longo do tempo. E consultado pelo Globo, uma corretora que atua na região estimou que a casa seja avaliada em 2,5 milhões em função da localização, tamanho, por características, né, como a proximidade da praia, como vocês estão vendo aqui. E o contrato da reforma analisado pela Polícia Federal foi datado em 11 de outubro
de 2023, ele não está assinado. É só um documento que foi um orçamento, na verdade. Ele não está nem assinado por Bolsonaro, nem pela empresa, nem por ninguém. Então, olha só, eles pegaram um documento qualquer, que não tem nem assinatura, juntando em um inquérito que não tem nada a ver uma coisa com a outra, para poder acusar Bolsonaro. Mas acusar do quê? Né? Já que a gente está falando do Bolsonaro, olha só essa pérola, gente. Então, a Polícia Federal apreendeu o contrato não, né? Um documento de orçamento de 900 mil para a reforma da casa dele, avaliada em 98 mil, tá. Tipo, o que isso tem a ver com ataques antidemocráticos? O que isso tem a ver com o indiciamento do Bolsonaro? Nada. Então, a gente percebe uma caça de pelo em ovo, uma forçada de barra, de um jeito ridículo. Essa obsessão em Bolsonaro beira o patético. Não é investigação, é perseguição descarada. Então, enquanto isso, gente, a grande verdade está aí, né? Passa longe do radar da Polícia Federal, passa longe da imparcialidade. Cadê a seriedade? Então, o STF ele virou aí uma máquina de imposição e o Alexandre de Moraes, o líder desse espetáculo grotesco, perdeu completamente a noção, porque querem calar as redes sociais, querem perseguir opositores, querem empurrar o Brasil para uma ditadura disfarçada, mas o povo não é burro. Estamos assistindo tudo e é verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre prevalece. Não dá para aceitar mais esse circo armado para proteger uns e destruir outros. É revoltante, isso precisa acabar, né? E mostrando ainda aqui para vocês mais uma informação, a mudança de tom do Bolsonaro, que o Bolsonaro sabe que ele está numa situação difícil, né? Com esse jogo de empurra-empurra, onde é um Brasil sem lei, onde ninguém pode, né, contra as arbitrariedades, ou seja, ninguém está fazendo nada para impedir o que está acontecendo no Brasil. Então, a mudança de Bolsonaro sobre o plano de um de seus filhos concorrer à presidência chocou bastante pessoas, inclusive próprios aliados. Quem noticiou isso daqui foi o jornal Globo, tá? Então eles disseram que chamou a atenção entre correligionários do PL a mudança de tom do Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de um de seus filhos concorrer à presidência em 2026. Integrantes do partido afirmam que há poucos dias o capitão reformado passou a admitir a portas fechadas que um de seus herdeiros poderia sim concorrer agora à vaga. Até poucos meses atrás, Bolsonaro rechaçava com todas as forças a ideia. E ele veio se posicionando, né, publicamente, dizendo que ele mesmo seria o candidato, mesmo inelegível. Então, essa mudança, essa postura, né, eles acreditam que é porque ele foi alertado por conselheiros jurídicos de que a chance de reverter a situação na justiça eleitoral é quase zero, ainda mais com essas provas, né, alegadas, trazidas pela Polícia Federal no inquérito que o indiciou, além de mais 36 pessoas por uma tentativa de golpe de Estado. Então, o plano de lançar um dos filhos de Bolsonaro encabeçando uma chapa não se limita mais ao Bolsonaro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a aventar em entrevista a possibilidade do deputado federal Eduardo Bolsonaro concorrer ao Palácio do Planalto. Uma parte da legenda avalia que o nome do Eduardo seria a opção ideal por ele não ter enfrentado problemas na justiça como o senador Flávio Bolsonaro, que foi alvo de investigação de rachadinha que acabou sendo arquivada. Além disso, apontam que o deputado teria uma conexão maior com a militância de direita e lideranças internacionais, como o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas outra ala do PL avalia que o perfil mais político e menos ideológico de Flávio se encaixaria melhor em uma corrida da presidência. Então, o que está acontecendo? A legenda agora tem contratado pesquisas para testar cenários de nomes da direita contra o Lula numa eventual eleição presidencial. Entre os potenciais candidatos que estão sendo incluídos nos levantamentos estão Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, os governadores Tarcísio, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior. Até então, os filhos de Bolsonaro não foram testados nos levantamentos, mas as lideranças do PL estão insistindo agora para que eles sejam incluídos nas próximas pesquisas, ainda mais com essa mudança de tom do Bolsonaro, tudo bem? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas Bolsonaro já começa a trabalhar alguns planos, alternativas, né? E para ver que o Brasil vai de mal a pior, se não bastasse, né? Correios tem prejuízo recorde e estatal fala em insolvência. Gente, olha só, a estatal tem o maior rombo de sua história e adota teto de gastos em documento sigiloso, suspende contratações de terceirizados e determina revisão e cancelamento de contrato. Então, a gente vê aqui que a atual gestão dos Correios no governo do Lula
teve de janeiro a setembro o maior prejuízo da história da estatal no período. Foram 2 bilhões de reais. Se continuar nesse ritmo, deve superar o déficit de 2015 de 2,1 bilhões registrado quando Dilma Rousseff era titular do Palácio do Planalto. E o presidente dos Correios é o advogado Fabiano da Silva dos Santos. Ele foi indicado ao cargo pelo Prerrogativas, grupo de advogados simpáticos a quem? A Lula, que atuou e segue atuando, inclusive, fortemente contra as acusações de processo de Lava Jato. Inclusive, Fabiano, ele é conhecido como churrasqueiro de Lula, amigão de Lula. E olha o prejuízo que estão dando nos Correios, gente. Aqui mostra o prejuízo. Aqui mostra que eles estão suspendendo contratação de pessoal terceirizado por 120 dias, estão cortando o preço de contratos, renegociando e reduzindo para bater a meta de 10% dos valores de acordo em vigor. Estão encerrando o contrato, a prorrogação só poderá ser feita com economia de renegociação. E o Correio esperava uma receita de 22 bilhões, mas teve apenas 20. Então, eles tiveram aí um prejuízo de 2 bilhões de reais. E sob Lula, Correio volta a dar prejuízo contínuo. A estatal teve lucro somente durante os governos Temer e Bolsonaro, que o resultado foi em bilhões. Então, o lucro dele foi o maior da história durante a gestão de Bolsonaro, 3,7 bilhões. E aqui 0,7 na época do Temer. Com a Dilma, ele estava aqui, né, no lucro e caiu para prejuízo. No do Lula, ele veio para prejuízo direto. Então, o prejuízo vem só aumentando. Então, gente, a gente já viu para onde o Brasil está caminhando, né? Aí por isso que eu perguntei para vocês, o que vocês acham? Que o Lula ele vai se manter até o final do governo? Será que ele inventa uma para sair antes? Comentem aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigada. Em breve eu volto com mais informação. Compartilhe esse vídeo que todo mundo precisa ver o que o governo atual está fazendo com o nosso país, gente. Não vamos deixar as informações ocultas, não, porque tem muita coisa que a grande mídia não vai colocar de manchete principal para você ver, porque eles não querem que vocês vejam. Mas aqui no canal a gente não esconde nada. A verdade tem que ser mostrada. Então é isso. Um beijo. Até logo.